Olá, pessoal. Introduzindo aqui as nossas aulas de matemática, a gente vai começar falando sobre razão e proporção. Primeiro, uma razão, ela é um quociente, uma divisão entre dois números. Então, é muito comum a gente escrever razões do número A para o número B dessa forma ou ainda dessa forma, na forma de fração ou na forma de divisão. Um detalhe específico aqui na notação das razões é que o numerador, né, esse número de cima aqui, ele é chamado de antecedente e o denominador, que é esse número de baixo aqui, ele é chamado de consequente. Então, numa razão, a gente vai ter a divisão de dois números, onde o primeiro é o antecedente, o segundo é o consequente. Aqui um exemplo. Na aula de matemática, há, entre os alunos, entre os discentes, 25 mulheres e 15 homens. Assim, a razão entre o número de mulheres e o total de alunos da turma é... Bom, estão 25 mulheres. Se são 15 homens, juntando os dois, dá 40 alunos, não é? Então, a razão entre o número de mulheres e o total é 25 dividido por 40. A razão entre o número de mulheres e o número de homens é 25 por 15. Aqui na frente eu coloquei o resultado dessa divisão. Então, eu poderia falar que a razão é 25 40avos, ou poderia falar que a razão é de 0,625. E no terceiro exemplo aqui, a razão entre o número de homens e o número de mulheres, agora invertendo aqui em relação ao segundo exemplo, a gente vai ter 15 sobre 25. Seria mais ou menos assim. Na sala, há 0,6 homens para cada mulher, ou ainda, tem 1,667 mulheres para cada homem, ou ainda que 0,625 ou 62,5% da turma é mulheres. Então, essa questão de porcentagem que eu citei aqui, a gente vai falar um pouco mais para frente aqui na aula. Proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, se eu tiver a razão A por B e tiver a outra razão C por D, uma igualdade entre essas duas razões, ou seja, duas razões iguais, representam uma proporção. Nesse caso aqui, numa proporção, os termos recebem nomes específicos. Então, eu poderia falar aqui que é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Ou primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas, de qualquer maneira, tanto faz essa ordem que eu falei aqui, o importante é que o A é o primeiro e o D seria o último, não é? Eu poderia escrever assim, ó, A está para B, assim como C está para D. É a maneira normal de a gente ler proporções. Então, veja que eu tenho aqui o primeiro e tenho aqui o último, não é? Esses aqui são chamados de extremos. O A e o D são os extremos. Já os outros dois são os meios. Então, A e D são extremos, B e C são os meios. E tem uma propriedade fundamental das proporções, que é onde a gente faz as contas com situações envolvendo proporção, que é o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. É o que a gente chama de multiplicar cruzado. Então, A vezes D igual a B vezes C. Isso aqui é chamado de propriedade fundamental das proporções. Exemplo. Em determinada hora do dia, a sombra de um prédio, cuja altura é 15 metros, mede 5 metros. Então, vamos lá, um prédio de 15 metros tem sombra de 5 metros. Qual a altura de outro prédio que, no mesmo horário, tem sua sombra medindo 4 metros? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a razão entre a altura do prédio e sua sombra. Então, eu posso ter aqui, para o prédio 1, a altura dele é 15
e a sombra é 5. Então, eu tenho a razão, né, a altura sombra aí 15 para 5. E eu quero que essa razão permaneça no outro prédio, porque falou que é no mesmo horário. Então, quanto maior o objeto, maior a sombra, não é isso? No mesmo horário, né, o Sol, né, feitos de luz paralelos aí, só lembrar lá da geometria, triângulos semelhantes e tal. Mas o importante para nós aqui é o seguinte: no primeiro prédio, eu tenho a razão de altura por sombra, então é 15 por 5. Já no segundo prédio, eu não sei a altura, mas a sombra mede 4. Então, se eu não sei a altura, eu vou chamar de x. E a sombra, 4. Isso é uma proporção. Então, no primeiro prédio, a razão entre altura e sombra é 15 por 5. No segundo prédio, a razão altura por sombra é x por 4. Como que eu faço agora as contas com isso? Para descobrir o valor do x? É só multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 5x igual... Então, na hora que a gente multiplica cruzado, a gente pega a primeira multiplicação e coloca igual à segunda multiplicação. A segunda é 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. Então, o x, né, o 5 está aqui multiplicando, o x vai ser igual a 60 dividido por 5, que dá 12 metros. Então, o prédio que a altura mede 4, a sombra dele mede 4, é um prédio de 12 metros. Então, realmente faz sentido, né? Um prédio de 15 metros tem sua sombra medindo 5, um prédio de 12 metros tem sua sombra medindo 4. E se eu olhar bem aqui na primeira razão, que eu fiz aqui o 15 sobre 5, e a gente sabe que 15 dividido por 5 dá 3, isso aqui está indicando o seguinte, que a cada 3 metros de altura tem 1 metro de sombra, né? Poderia simplificar os dois aqui por 5, dá 3 sobre 1. Então, a cada 3 metros de altura, a gente tem 1 metro de sombra. Logo, para ter 4 metros de sombra, teria quanto de altura? Então, seria o 1 4 vezes, né? Para dar 4. Então, aqui na altura, a gente vai ter o 3 mais 3, 4 vezes. Então, dá 12. Agora sim, falar um pouquinho sobre porcentagem. Não, mas o que razão, proporção tem a ver com porcentagem? Por que a matéria está aqui no meio? Está perdida? Está solta? Não. A porcentagem ela é um tipo de razão. Então, o que é uma razão? Fração entre dois números, divisão entre dois números. Agora, se eu estabelecer que a minha razão é o meu segundo termo, o meu consequente, o meu denominador, ele é um número fixo, que é o 100, aí a gente chama isso aqui de porcentagem. Né, 100 aqui, né? Então, essa porcentagem, ela é uma razão por 100. Então, se eu tiver um A sobre 100, é a mesma coisa que falar que eu tenho A%. Então, assim, a porcentagem pode ser vista como um tipo especial de razão em que o consequente é o número 100. Por exemplo, 23% é o mesmo que 23 sobre 100. E se eu fizer 23 dividido por 100, eu tenho isso aqui, 0,23. Então, 23% é a mesma coisa que 0,23. Só tome cuidado que 0,23% existe e não é a mesma coisa que 23% e nem é a mesma coisa que 0,23. Beleza? Só tome esse cuidado. 23% é o mesmo que 23 dividido por 100, que dá 0,23. Aí aqui, ó, não tem o número, não tem o símbolo de porcentagem, não. Agora, como que a gente faz conta com porcentagem? Quero calcular uma porcentagem de um número, não é? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Esses 23% que eu fiz aqui em cima, quanto que é 23% de 450? Então, já vem a primeira dica aqui para vocês, muito bacana, que o de em matemática costuma representar multiplicação. Então, 23% é 23 sobre 100, o de é vezes e o 450. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar
23 por 450, depois dividir por 100. 103,5. Então, 23% de 450 é 103,5. Outra forma de fazer, que também funciona bem, é o seguinte: 23 está para 100, assim como algum número desconhecido está para 450. Então, estou usando aqui uma proporção para calcular uma porcentagem. Agora, vamos entender como que eu construí essa proporção. Por que eu coloquei esses números dessa forma? Esses 23%, eles são uma parcela, um pedaço do 450, não é isso? 23% de 450 é uma parte do 450. Então, eu faço o seguinte: a razão entre essa parte e o total. Qual que é o total de alguma coisa em porcentagem? O total, a coisa inteira, é 100%, né? Então, essa parte 23 está para o total, que é 100, assim como a parte desconhecida que eu quero descobrir, que é os 23%, né? Que eu estou chamando de x, está para o total. Qual que é o total que eu tenho aqui? 450. Daí multiplica cruzado, né? 100x igual a 23 vezes 450 dá 10.350. Eu tenho uma igualdade aqui que tem uma letra, né? Uma equação aqui de primeiro grau. Como que a gente resolve? Letra para um lado, número para o outro. Então já está mais ou menos separado, só falta tirar esse 100 que está multiplicando e passa para cá dividindo. Então fica 10.350 dividido por 100 dá 103,5. Aqui é uma regrinha geral para calcular porcentagem. Então, de modo geral, quando queremos calcular x% de uma quantidade Q, a gente faz que o x% de Q é equivalente a x sobre 100, que é o x%, o de é vezes e o número. Então, aqui um exemplo. Aqui eu já fui um pouquinho para matemática financeira, mas funciona também. Na verdade, é uma das principais aplicações de porcentagem na questão financeira, né? A gente usa demais. Então, o salário de Felipe é de R$2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Então, o que a gente quer calcular aqui, né? Na verdade, o que a gente quer saber aqui é 85% do salário de Felipe, que é 2.000. Então, é só multiplicar mesmo agora. É 85% sobre 100. O de é vezes 2.000. Posso cortar esses dois zeros com dois zeros ali. Aí sobrou 85 vezes 20. 85 vezes 2 dá 170. Aí eu acrescento um zero. 1.700. Então, isso aqui é o salário de Renato. Certo? Bom, agora voltando um pouquinho nas proporções. Consideremos a proporção aqui, né, básica aqui nossa. A está para B, assim como C está para D. A primeira propriedade, que a gente até viu que é a propriedade fundamental, é essa de multiplicar cruzado. A vezes D igual a B vezes C. Essa é a propriedade fundamental. Mas há algumas outras propriedades que podem ser úteis, dependendo do problema, dependendo da situação. Uma delas que diz que que essas razões aqui são iguais a uma terceira razão, que é a questão da soma dos numeradores pela soma dos denominadores. Então, eu tenho que A está para B, assim como C está para D, assim como A mais C está para B mais D. Então, assim, logicamente, a gente não trabalha com duas igualdades simultaneamente. Então, se eu conheço o valor de uma das razões, ou essa, e conheço os valores, a razão entre as somas, eu poderia trabalhar com isso igual a isso
ou ainda isso igual a isso, né? Mas varia muito com o problema, com o que foi dado aí. A terceira propriedade é muito similar à segunda, só que em vez de mais, a gente vai ter menos. Então, isso aqui mantém a proporção, né? Então, nós temos aqui A está para B. Assim como C está para D, são duas razões que têm o mesmo valor. E esse mesmo valor dessas razões, ele é mantido quando eu pego a diferença entre os antecedentes sobre a diferença entre os consequentes. Então, A menos C para B menos D, essa razão aqui tem o mesmo valor numérico que essa e essa. E a quarta propriedade diz que se eu tenho aqui uma proporção, A está para B, assim como C está para D, eu posso reescrever essa proporção de outra forma, onde eu vou ter a soma dos dois primeiros termos está para o A, né, que é o primeiro termo aqui, que é o antecedente dessa primeira razão, assim como a soma desses segundos termos, né, dos últimos termos aí, os termos da segunda razão, está para o antecedente dessa segunda razão. Ou seja, A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Então, essas aqui são as quatro propriedades. Assim, a tradicional, a mais utilizada mesmo, assim, na absoluta maioria aqui, é a propriedade fundamental, que é a primeira. Tanto que ela tem o nome de fundamental, né? Mas essas outras aqui são interessantes a gente conhecer. São ferramentas que podem ser úteis, dependendo da situação que a gente for lidar. Quando a gente fala de proporções, a gente tenta comparar coisas, né? Então, a gente vai ter grandezas. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre regra de 3. E ali vai ficar mais claro que vai ser a aplicação direta dessas proporções. Então, lá a gente vai trabalhar basicamente com essas grandezas. Mas grandezas são situações cotidianas que a gente traz para a matemática, ou seja, que a gente usa a matemática para resolver. E conhecer essas grandezas acaba sendo útil na hora de resolver os problemas. E a gente vai ter dois tipos. As grandezas diretamente proporcionais, que são duas ou mais grandezas que, na medida que a gente aumenta o valor de uma, as outras aumentam de forma proporcional. Aqui tem um exemplo. Se, para um pedreiro construir 10 metros de muro, foram gastos 900 tijolos, quantos tijolos serão gastos na construção de 13 metros de muro, com as mesmas características? Bom, então, primeiro nós temos que visualizar aqui o que é a grandeza, o que o problema está querendo saber e o que ele está me dando de informação. Então, para um pedreiro, aqui está falando de um pedreiro, assim, grandeza é tudo que tem número envolvido. Mas dependendo do problema, ele te passa algumas informações que não são úteis diretamente na resolução. Então, por exemplo, aqui ele falou que um pedreiro, para construir 10 metros de muro, foram gastos 900 tijolos. Depois ele pergunta quantos tijolos serão gastos na construção de 13 metros de muro. Então veja que não alterou de um pedreiro para outros pedreiros. Tipo assim, um pedreiro faz isso, se forem 10 pedreiros. Não, não é o caso. Então nesse problema aqui, o pedreiro ele não é uma grandeza, porque não está alterando o valor dele no decorrer do problema, não é? Agora, se a gente olhar bem, quais que são as grandezas? Metros de muro. Então, para construir 10 metros de muro e 900 tijolos. Então, construir 10 metros de muro, foram gastos 900 tijolos. Aí vem a pergunta, quantos tijolos serão gastos na construção de 13 metros de muro? Então, veja que as nossas duas grandezas aqui estão sendo metros de muro e quantidade de tijolos. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, essas grandezas, elas estão sendo diretamente ou inversamente proporcional. Como que eu descubro isso? Assim, não é bem descobrir, é mais perceber.
Pensa o seguinte, para construir 10 metros de muro, foram gastos aqui 900 tijolinhos. Se eu quero construir, ao invés de 10 metros, eu quero construir 13 metros, eu vou gastar no total mais tijolos em relação aos 900 ou menos tijolos, né? Então a gente está percebendo que para construir mais muro, ou seja, um muro maior, a gente precisa de mais tijolos, né? Precisa de mais material. Então, se eu estou aumentando a quantidade de muro e isso está gerando um aumento da quantidade de tijolos, elas são diretamente proporcionais. Agora a gente vai ver como resolver esse tipo de problema, que é bem tranquilo também. Então veja que assim, as nossas duas grandezas estão sendo metros de muro e quantidade de tijolos. Aí começa com o seguinte, para construir 10 metros de muro, a gente usou 900 tijolos. Agora, quantos tijolos, se eu não sei, eu uso uma letra, uma incógnita, pode ser X. Aqui é em tijolos, então tem que vir para cá, para tijolos, para colocar o X. X tijolos serão gastos na construção de 13 metros de muro. Como as grandezas são diretamente proporcionais, eu monto a razão do jeito que está ali os números, do jeito que eles são expostos. 10 está para 13, assim como 900 está para x. E aí, multiplica cruzado, né? Então, aqui a gente já resolve direto. Eu vou ter 10x igual a 13 vezes 900, vai ser 9.000 mais 2.700. Então, dá 11.700. Então, para achar o valor do x, eu vou pegar esse 10 e vou passar dividindo. Logo, x vai ser igual a 11.700 dividido por 10 dá 1.170. Então, pronto. A gente viu que para construir 13 metros de tijolo serão necessários 1.170. Desculpa, para construir 13 metros de muro serão necessários 1.170 tijolos. Mais do que os 900, tá, não é? Faz sentido aí o que a gente pensou antes. E o outro caso de grandeza são as inversamente proporcionais, que é quando você aumenta uma coisa e a outra grandeza diminui de forma proporcional. Então, vou pegar o mesmo caso agora dos pedreiros, muro e tal. Então, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Para construir um determinado muro, 3 pedreiros gastam 30 horas. E vamos supor que cada pedreiro, que todos os pedreiros aí, trabalham da mesma forma, né? Com a mesma velocidade, com a mesma produtividade. Quantas horas levariam 5 pedreiros na construção do mesmo muro? Então, eu estou querendo saber quantas horas 5 pedreiros vão construir o muro. Aqui eu não estou agora meu metros de muro não é mais uma grandeza, porque eu estou fixando esse muro. Eu tenho um muro para construir. Se forem 3 pedreiros, vão gastar 30 horas. Mas se ao invés de 3 pedreiros, eu tiver 5 pedreiros trabalhando, mais gente trabalhando, qual que é a tensão aí, né? O que seria o mais lógico? Gastar mais horas ou menos horas? Bom, se 3 pessoas estão gastando 30 horas, se eu tenho mais gente trabalhando, a intenção normal é que, né, seja menos tempo. Ou seja, cada um vai fazendo um pedaço ali de muro, de forma que o muro todo fique pronto mais rápido, porque tem mais gente trabalhando, né? Então, mais pedreiros vai gastar menos tempo. Logo, são grandezas inversamente proporcionais. Eu estou aumentando a quantidade de pedreiro e, com isso, eu estou reduzindo o tempo para o muro ficar pronto. Então, aqui eu tenho que minhas grandezas são número de pedreiros e tempo.
tempo aqui em hora. Agora sim, nós temos que 3 pedreiros gastam 30 horas, 5 pedreiros vão gastar um número desconhecido de horas. Como as grandezas, nesse caso aqui, são inversamente proporcionais, o que eu vou fazer é inverter uma das duas razões. Então, eu poderia pegar aqui 3 está para 5, assim como... E aí, ao invés de pegar 30 está para x, eu inverto. X está para 30. Eu inverti de novo, eu troquei os dois de lugar, porque é uma grandeza inversamente proporcional à outra. E aqui eu faço a conta. 5x igual a 3 vezes 30 dá 90. Então, x vai ser 90 dividido por 5, que dá 18. Então, 5 pedreiros construiriam o mesmo muro em 18 horas. Pessoal, além desse conteúdo, deixei aqui alguns exercícios. Os slides estão disponibilizados para vocês. E na próxima aula eu tento ver se teve alguma dúvida. Então, são aqui, vocês vão olhar com calma os slides. Tentem resolver todos. E surgindo alguma dúvida, vocês podem me procurar. Esse último aqui seria exercício 7, mas como eu tirei ele de um livro, peguei só o print aí por conta do gráfico, acabou ficando o número 1, mas, Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.